Ah, mas eu não tenho uma cultura definida. Tem. Bem ou mal, nem que seja a cultura da desorganização, a cultura de qualquer jeito, mas existe uma cultura assim. E a equipe segue essa cultura. É perfeitamente isso, assim, até a gente vê que muitas vezes a empresa fala assim: "Ah, eu quero implantar uma cultura, eu não tenho uma cultura". Não, toda empresa tem a sua cultura. Até se a gente for pensar nas empresas familiares, né, como que começa tudo isso? Começa pela nossa origem, né, é algo que vai passando de geração em geração, os nossos valores, as nossas crenças. Então o empresário que está começando agora, e talvez ele tenha 5 pessoas, 10 pessoas ou centenas de pessoas, ele tem a sua cultura, que começou com a sua origem familiar. É maravilhoso isso. A gente sempre diz que no começo da empresa, você vai contratar aquelas pessoas que são parecidas com o dono da empresa, com o fundador, né. Aí depois começa a ter os líderes, começa a ter uma estrutura maior, começa a ter os líderes dos líderes, os coordenadores de setor, os diretores e toda aquela estrutura formal. Mas todos eles, querendo ou não querendo, vão estar seguindo aquilo que foi institucionalizado na empresa lá no início, que é o jeito da empresa, a cultura informal, a cultura formal, né. Verdade. E é interessante que quando a gente vai contratando, que a gente chama por afinidade, né, e tecnicamente é o alinhamento de valores. Então, por exemplo, um empresário que é super honesto, normalmente ele vai chamar alguém para trabalhar que é muito honesto também. Então isso vai formando uma cultura mais forte quando tem esse alinhamento de valores. Agora o desafio é quando a gente contrata alguém que o alinhamento de valores não existe, né, muito diferente daquilo que o empresário pensa. Aí isso enfraquece a cultura, tem que tomar cuidado. É isso interessante porque é sempre de cima para baixo. Sim, E a gente vê assim, muito comum, né? Aqueles empresários que reclamam: ah, mas a minha equipe não tem comprometimento, minha equipe não tem palavra, não honra combinado, é desonesto. E quando a gente para, vou ser cancelado pelo que eu vou falar, né? Mas eu já tô acostumado com isso, né? Quando a gente para e começa a olhar, a cultura daquela empresa é assim muitas vezes. Eu tava me lembrando, Cris, não sei se tu lembra um caso. É um cliente nosso que era quando a gente tinha nosso primeiro negócio, que foi no ramo de sistemas de gestão. O que que aconteceu? Ele pegou lá um colaborador, simplesmente a pessoa que estava no caixa, ele viu, a pessoa recebeu R$ 100 do cliente, fez o troco, pegou os R$ 100 e botou no bolso da camisa. Você viu pelas Viu câmeras, pelas né. Eu câmeras. lembro dessa Lembra, história. né, de quem é, né? E aí ele chamou o funcionário. Seu fulano, você fez um negócio ilícito aqui comigo. Ele, o que que eu fiz? Não, você pegou R$ 100 e botou no bolso, isso é roubo. Ele, é, mas você também rouba. E como assim roubo? Ó, você só deixa eu dar nota quando o cliente pede para dar nota, você paga a gente pelo sistema de caixa 2, e aí você vai me falar em roubo? Você também tá roubando. Tá me cobrando o quê? Tá me cobrando o quê? Então que moral, né, esse empresário tinha para cobrar daquele funcionário? Ele tá simplesmente seguindo o exemplo. E é o que você falou, a gente contrata aquelas pessoas que a gente tem um maior alinhamento, maior afinidade. A empresa é reflexo do dono. Literalmente, essa ação também foi reflexo do dono. sempre. E se a liderança não tem essa consciência, e eu até costumo falar de coerência, né, entre aquilo que a gente fala e o que faz. E ninguém está escutando o que a gente fala. As pessoas escutam atitudes, então, nesse caso, realmente o comportamento falou mais alto e a cultura é formada através do comportamento, né? A gente aprende por referência, é o que a gente está vendo ao redor, é como as pessoas estão agindo, e a figura do dono, do líder, é central para esse processo. Eu gosto até muito de uma frase do pai da cultura organizacional, que se chama Edgar Schein. Ele fala que cultura e liderança são dois lados de uma mesma moeda. Então não dá para a gente olhar para uma, para outra, como se fossem coisas isoladas. Então qual é a cultura da empresa? É a cultura do dono, é a cultura do líder, e essa consciência é muito importante. Mas não o que está na parede, o que a gente está falando, é o que a gente está fazendo. Não que não importe, né, o que está na parede, importa, mas que seja um reflexo daquilo que está acontecendo no dia a dia, né? Exato. Você falou de parede, esse aqui é um negócio que eu vejo seguido, tá? A gente vai num estabelecimento, às vezes, aí você tá ali na recepção ou no balcão de algum local, você olha para trás e vê aquela missão da empresa estampada. Normalmente, aquela missão que eu chamo de missão Miss Universo. Conhece esse termo? Miss Miss Universo. Universo. Aquela missão cheia de palavras lindas, encantar, gerar satisfação, excelência e não sei o que lá. 5, 6 linhas. Aí eu pergunto para a pessoa, qual é a missão da empresa?
Aí o camarada olha, missão? Digo, sim, amigo, aquilo ali atrás. Aí ele olha para aquilo como se aquilo fosse um completo desconhecido, nunca viu aquilo na Quadro de vida. enfeite na Um parede. quadro, passou ali o dia inteiro, não sabe o que é aquilo ali, que é de sinal de quê? Que aquilo foi feito só para bonito, né? Só porque alguém um dia disse, escreve missão, escreve visão, escreve valores e coloca na parede, coloca no site. Você vê isso também? Nossa, todo dia. Todo dia. E isso acaba gerando, assim, uma. Como que eu posso falar assim? Vai cair em descrédito, né? O assunto cultura organizacional, porque muitas pessoas resumem o assunto cultura a essas placas, né? Missão, visão, os valores, e normalmente são valores aspiracionais, né? A gente olha para isso e a gente gostaria que fosse assim. Mas, na verdade, não é o que acontece no dia a dia. Tem gente que fica preocupada em decorar uma frase, mas também não é sobre isso. Quando a gente combina valores, a missão, o propósito da empresa, o que a gente está combinando? Qual é a nossa direção? Qual que vai ser o nosso jeito a partir de agora? Mas isso só tem efetividade se realmente assim a liderança está valorizando isso. Se eu coloco lá, por exemplo, foco do cliente, e o cliente chega lá para ser atendido, e em último lugar está o foco do cliente, isso cai em descrédito, né? Então a empresa precisa levar isso mais a sério. É uma grande oportunidade, mas muita gente acha que é só uma plaquinha. Tem que jogar essas placas fora. E para a gente alinhar com o pessoal que está ouvindo agora esse podcast, está assistindo a gente, o que é cultura organizacional no teu ponto de vista, Thaís? Boa. De um jeito muito simples, a cultura é o jeitão de ser da empresa. É aquilo que está acontecendo nos bastidores, sem a liderança estar supervisionando. Então, tudo aquilo que diz respeito às normas, às crenças, os comportamentos, a mentalidade das pessoas, está dentro desse pacotão que a gente chama de cultura. E são muitos aspectos subjetivos, né? Quando a gente pensa assim, valor. Subjetivo, a gente não pega, né? Quando a gente pensa assim, mentalidade, é subjetivo, a gente também não consegue ver isso. Mas é o comportamento que está ali, no topo do iceberg. É isso que a gente vai conseguir ver na cultura. Mas é a menor parte, porque boa parte está ali, nessa subjetividade. Então, tudo isso faz parte do jeitão de ser da empresa. Tem coisas que a gente vê na cultura que são mais fáceis de serem gerenciadas. Por exemplo, um uniforme, um símbolo, um crachá, a estrutura física da empresa. Isso também faz parte, mas se a gente pudesse assim, quantificar, seria em torno de uns 10%. Todo o restante está sobre a mentalidade, comportamentos, valores das pessoas. Mas resumindo, é o jeitão de ser da empresa. Perfeito, perfeito. Porque quando a empresa está começando, muitas vezes, tem poucos funcionários, ali 5, 10, até é mais fácil você botar o olho nas pessoas e, por mais que não tenha uma cultura formalizada, você vai ter uma cultura enraizada. Mas você consegue botar o olho e dizer assim, essa pessoa está minimamente parecida com o nosso jeito, essa pessoa está totalmente diferente. Mas quando a estrutura começa a crescer, você começa a ter líderes de setores, você começa a ter níveis de gestão, pessoas sendo contratadas sem aquele olhar do dono, como é que você vai estar olhando para isso sem você ter realmente um alinhamento das pessoas? E você acredita que é aí que entra a gestão da cultura? Boa, Campa. Esse cuidado com o crescimento, um crescimento sustentável, olhando para a cultura, é muito importante. Porque com esse crescimento, normalmente, o que a gente vai observando? Vamos contratar pela competência técnica. Então, a gente tem aqui uma vaga, a gente olha a descrição desse cargo e contrata por esse motivo. E, muitas vezes, por falta de ferramenta, por não valorizar o assunto, a gente esquece de olhar para os valores da empresa, da história do fundador, o que o fundador realmente acredita. E aí isso vai enfraquecendo a cultura ao longo do tempo. É como o crescimento de uma família, né? De repente a família vai crescendo e a gente não fez uma gestão sobre isso, chega lá na frente e fala, opa, não era exatamente esse tipo de família que eu gostaria de ter, né? Então, é muito importante, cultura repetição, diariamente estar reforçando esses valores, qual que é o nosso jeito, isso é tão importante quanto o que fazer, né, sobre as atividades do dia. Então, é um cuidado que o dono, o diretor, o CEO, o empresário, não importa o cargo, precisa ter.
Tem que estar enraizada, né? As pessoas têm que entender a importância daquilo ali, entender os porquês e viver aquilo ali, né? Que na verdade a gente sempre costuma colocar que quando você demite alguém, a maioria das demissões elas não são por falta de competência, elas são por comportamento. E isso é um ponto que até vale a gente trazer essa discussão, porque normalmente esse ponto ele não é visto na contratação. As pessoas olham, o RH de muitas empresas tende a olhar apenas a parte de competência das pessoas, sabe fazer, não sabe. Às vezes nem isso, né? A gente percebe que às vezes nem essa avaliação é feita do jeito certo. Mas quando é feita, esquece de olhar que as pessoas elas são um pacote completo. Tem que combinar. Tem que seis com- combinar. É um ser humano que vai executar tarefas, mas que também tem seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Então também tem que ver se isso dá match com a minha empresa, se a pessoa é compatível ou não. E isso é muito mais importante do que a parte técnica, porque a gente desenvolve valores, a gente aprende um determinado valor, mas depende da pessoa querer, né, aprender isso e leva um tempo, é um processo de aprendizagem. A parte técnica é muito mais rápido de ensinar. Então é muito importante o RH ou quem vai contratar olhar isso, qual que é a nossa essência, qual que é o nosso DNA, valorizar isso primeiro. É fácil achar essas pessoas? Não é fácil. Mas é melhor levar mais tempo para contratar e contratar a pessoa certa do que contratar rápido, e muitas vezes demorar para desligar e essa pessoa vai enfraquecendo a cultura, vai desengajando todo mundo. Então, é um cuidado muito importante a gente investir mais tempo nisso, na contratação. É isso aí. E se você gostou desse nosso bate-papo que a gente fez agora, dessa pausa estratégica que você tirou para pensar na tua empresa, pensar em como fazer as coisas de uma maneira melhor, faz um negócio que eu vou te pedir agora. Encaminha esse vídeo para todos os empresários que você lembrar nesse momento. Por quê? Porque você recebeu esse conhecimento de forma gratuita, então compartilha com os outros de forma gratuita também. Porque você vai estar fazendo um serviço para eles, ajudando eles a pensarem a respeito das empresas deles, ajudando eles a fazerem pausas estratégicas e melhorarem tudo aquilo que eles têm que já é bom nas empresas deles. Vai lá, faz isso agora, curte esse vídeo e também comenta o que você achou. O nosso muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio.